o que é produtividade para vocês? Porque quando eu falo de ser um palestrante ou de ser um profissional, qualquer profissional de qualquer área, mais produtivo, o que significa isso? Eu quero clarear o conceito, a definição disso pra gente começar, para não haver ruídos na comunicação, não haver engano, porque eu já vi muitas pessoas aqui comentando: ai, Tati, eu acho tão bonito, assim, eu acho tão nobre pessoas produtivas, mas eu não quero ser produtivo porque eu já trabalho tanto, já tô tão esgotada assim de muito trabalho, e aí você me fala que eu ainda preciso ser produtiva, eu não quero. E aí eu percebo que as pessoas não sabem. Definitivamente elas não sabem o que é ser produtivo. Ser produtivo não significa trabalhar mais. Eu até tenho um quadro na CBN que eu falo muito sobre isso. Eu falo assim: olha, produtividade é estratégia, é você ser inteligente. Por isso que o nome do meu quadro é Inteligência Produtiva. Como que eu posso trabalhar menos e ter mais resultado? Então toda a parte de produtividade, que quem me acompanha aqui há um tempo, quem já assistiu minhas palestras sabe, eu sempre defendo, eu trago inúmeros exemplos para vocês verem maneiras de você ser mais eficaz, de você trabalhar menos e ter mais resultado em todas as áreas da sua vida. Então quando a gente fala de um palestrante produtivo, é um palestrante que vai conseguir exatamente isso. Ele vai conseguir ter muito mais resultado na carreira de palestrante, ele vai conseguir se destacar, ele vai ser reconhecido pelas pessoas, ele vai ser influente na sua área de atuação, ele vai se tornar uma grande autoridade, mas trabalhando de forma estratégica. Tati, no início a gente tem que trabalhar pouquinho. Não, no início, como no início de qualquer coisa na nossa vida, você precisa trabalhar um pouquinho mais. Depois, isso vai se sustentando de um ritmo melhor. Trabalhando há mais de 10 anos como palestrante em produtividade, muitas pessoas já me seguiam, acompanhavam aqui para entender como trabalhar menos e ter mais resultado. Só que aí, muita gente falou: Tati, você palestra em várias empresas grandes. Você palestra na Unilever, você palestra na Votorantim, você palestra no Banco do Brasil, Caixa Econômica, grandes empresas que são difíceis de entrar lá. E aparentemente com uma idade ainda pouco avançada para estar em empresas e falando para pessoas assim, com, sei lá, 2 ou 3 vezes mais da sua idade. Então, como que você fez para chegar lá? Como que você fez para palestrar numa conferência que aconteceu dentro da Universidade de Harvard? Como que você fez principalmente para conseguir cobrar pelas suas palestras? Não ficar viajando aí, claro que é uma delícia viajar, né? Quem conhece um pouco da minha história sabe. Meu maior sonho de infância, meu maior sonho na vida era viajar, porque eu não tinha oportunidade de sair do meu estado e de Goiás, então só de vir para São Paulo, gente, tô morando em São Paulo agora. Na época, a primeira vez que eu vim a São Paulo, eu devia ter o quê? Uns 25 anos. Foi a primeira vez que eu consegui vir a São Paulo. E eu fiquei deslumbrada. Eu falei: gente, isso aqui é outro mundo. Isso aqui é a coisa que a gente vê no filme. Que tanto de gente, que tanto de carro. Será que é possível dirigir aqui? Eu não sei se eu conseguiria. Enfim, fiquei tipo aqueles bichinhos do mato mesmo. E deslumbrada com o tamanho e tal. Porque eu não saía nem do meu estado ali. Então eu queria viajar, queria conhecer o mundo e tal. E claro, a carreira de palestrante me propiciou realizar esse sonho. Mas não foi só tipo: é meu sonho viajar, então eu vou fazer de graça. Vou ficar no avião, ficar madrugadas, viajando, chego lá, palestro, amo também conhecer gente nova, conhecer lugares novos e tal. Mas isso de graça só porque eu amo? Não, eu posso receber por isso. E então eu comecei a cobrar por palestra. No início eu cobrava 5, depois 7, depois 15 mil. Hoje eu cobro 19 mil reais por hora de palestra. E aí muitas pessoas, amigos, parceiros mais próximos, começaram a perguntar assim: Tati, o que você faz para conseguir vender tantas palestras? Você é uma palestrante que eu chamo de 3Rs. O que é o palestrante 3R? Ele é requisitado, muito bem remunerado e renomado dentro das pessoas que ele conhece ali. Então, como que eu posso ser renomada? Como que eu posso ser requisitada e muito bem remunerada? São esses palestrantes 3Rs. E aí eu peguei e falei: bom, gente, não vou perder o foco. Produtividade é foco. Tô muito bem, tô super feliz aqui na área de produtividade e tal. Palestro direto, dou treinamentos, dou workshops, tenho um curso online de produtividade. Deixa eu ficar focada nisso e tal. Até que uma pessoa quis contratar e pagou caro por isso, uma mentoria individual comigo, para eu passar tudo que eu tinha feito na minha carreira, compartilhar com ele.
E eu fui e comecei a compartilhar, ó, eu fiz isso, eu fiz esse aqui, é o caminho das pedras, tal. E aí ele começou a ter muito resultado. E um resultado muito rápido. E eu falei, gente, tem uma coisa errada nisso. Como que tá tendo resultado tão rápido assim? Só porque ele aprendeu o caminho das pedras, o negócio funciona desse jeito, nem eu sabia. E aí fui falando com um, fui falando com o outro, fui ajudando, foi aparecendo um monte de mentorandos para eu atender. Até o momento em que, depois de muitos pedidos, eu resolvi montar então uma mentoria e depois um curso sobre ser um palestrante memorável, que é o que eu acredito. E tudo isso passou a fazer parte da minha missão, de trazer a próxima geração de palestrantes para os holofotes. Por que isso começou a fazer parte da minha missão? Porque eu percebi que o mercado ele tem muitas pessoas amadoras. E essas pessoas amadoras, elas acabam queimando o mercado. Sabe quando o mercado fica queimado? Tipo, um vendedor que nunca treinou as técnicas de vendas, nunca quis estudar, nunca quis se aprimorar para isso. Como ele não deu certo em nada na vida, aí ele resolve ser vendedor. E aí ele faz um trabalho tão mal feito que aí ele vai e queima o mercado. Aí isso acontece em qualquer profissão. Em qualquer profissão tem aqueles profissionais que chegam, não quer treinar, não quer se desenvolver, e aí eles detonam com o mercado, e aí todo mundo começa a falar mal do mercado por conta de um ou outro que é amador. Se ele tivesse desenvolvido, se a gente garantisse que o mercado desse resultados acima da média, com certeza o mercado ia estar super bem. E eu pensei, eu não quero que isso aconteça com os palestrantes. A gente já escuta aí alguns rumores, pessoas falando, é só palestrante de palco, ou então é um empresário que tem um lindo case de sucesso, foi fazer uma determinada palestra, e aí quando ele chega lá para fazer a palestra, ele não tem roteiro, ele não tem presença de palco, e fica aquela coisa chata, aquela coisa entediante, aí as pessoas falam assim, eu pagaria caro para ir num show, pagaria caro para ir na balada, mas não pago R$1 para ir numa palestra, porque isso é muito chato. Não precisa ser chato, não precisa ser assim. Palestra, estudos pode ser divertido, palestras pode ser extremamente agradável, mas a gente precisa ser profissional, precisa ter uma entrega de uma forma bacana, assim, pra gente conseguir envolver, engajar e principalmente encorajar as pessoas a conseguir o melhor resultado delas. Então é uma profissão linda, é uma profissão nobre, porque a gente transforma a vida das pessoas. Eu sei quantas vezes, assim, eu perdi as contas de quantas vezes as pessoas chegam emocionadas, com os olhos cheios de lágrimas, gente, falando assim, nossa, isso que você falou era pra mim, era tudo que eu precisava ouvir. A partir de agora, apareceu uma luz no fundo do túnel, sabe? A partir de agora, eu comecei a enxergar um novo mundo de possibilidades que até então não enxergava. E isso é maravilhoso, e é isso que eu quero começar a trabalhar com vocês. Como que a gente pode, independente se você quer seguir ou não a carreira de palestrante, como que você pode utilizar os princípios de ser um palestrante para a vida. Sabe como a gente entra nas artes marciais? E as artes marciais é uma comunidade em que eles falam assim, isso aqui não é uma luta, isso aqui é um estilo de vida, é uma filosofia de vida. Quando você segue os princípios das artes marciais, você consegue ter uma vida abundante, uma vida muito melhor. Para mim, a profissão palestrante é exatamente isso. A profissão palestrante, ela não é uma profissão por si só. Claro que você pode ganhar dinheiro por isso, você pode ser muito bem remunerado por isso, se você fizer um trabalho com excelência, com maestria. Eu acredito assim, quando eu olho as empresas grandes, quando eu olho Apple, Google, Facebook, quando eu olho empresas que eu falo, uau, eu admiro essas empresas e olha, elas são conhecidas no mundo inteiro. Quando eu observo, eu vejo que todas elas começaram do zero. Todas elas, um dia, elas não tinham dinheiro, elas não tinham conhecimento da área, elas começaram muitas vezes dentro de uma garagem. Você tem uma garagem na sua casa? Você tem uma salinha, você tem um cômodo na sua casa? Ali, você pode conhecer um pouquinho ali, todas elas. Quando você olha para profissionais grandes, claro, teve aqueles que herdaram herança, tiveram aqueles que já vieram de família rica, sim, existe. Mas nem é a maioria, principalmente aqui no Brasil. Quantas histórias de inspiração a gente vê, quantas pessoas que começaram do absoluto zero, pessoas que não tinham nada, ou pessoas que estavam devendo como eu estava devendo no banco. E se eu conseguir chegar até aqui, gente, qualquer pessoa consegue. Mas por que é muito mais fácil a gente falar, olhar e
falar assim, nossa, ele sempre nasceu numa vida boa, sempre teve tudo, tal. É muito mais fácil porque acaba sendo uma justificativa, uma desculpa pra você não fazer acontecer, porque claro, tem um preço a ser pago, né? Nada vem de graça também. Então eu precisei trilhar um caminho, eu precisei trilhar uma jornada pra chegar até aqui. Mas, gente, eu não cheguei até aqui de paraquedas, não. Foi tudo proposital, foi tudo intencional. Eu sempre tive a intenção de chegar até aqui. Eu sabia exatamente aonde eu queria chegar. E a grande pergunta é, você sabe aonde você quer chegar? Você tem clareza disso? E o que você tem feito hoje? O que você tem plantado diariamente para chegar aonde você quer chegar? Quando eu entrei na parte de produtividade, eu tinha 23 anos de idade. Eu comecei a trabalhar numa faculdade como vendedora. E, gente, eu ganhava R$500 por mês. R$500 por mês. E aí, se eu vendesse alguma coisa, eu poderia ganhar uma comissãozinha a mais. Mas, assim, como eu não vendia muito, na minha comissão não era quase nada. Menos que R$1.000, era certeza, todos os meses. E aí, o que aconteceu? Nessa época, minha mãe estava desempregada. E a gente estava passando lá em casa só eu e minha mãe. Desde os meus 11 anos de idade. Por quê? Porque meu pai de criação... Ele foi assassinado com 6 tiros quando eu tinha 11 anos. E quando eu tinha 11 anos foi quando eu descobri também que meu pai de criação era meu pai de criação. Porque até então eu pensava que ele era meu pai biológico. Fui atrás para conhecer meu pai biológico. Não tive sucesso porque ele não quis me conhecer, assim, não quis me receber e tal. E enfim, tá tudo certo. E aí o que aconteceu? Ficou eu e minha mãe desde os meus 11 anos de idade. E aí minha mãe ficou desempregada. E aí você pensa, eu tava nessa época meio que faculdade, então comecei a trabalhar ganhando R$500. R$500 é complicado para sustentar uma casa, né? E aquela responsabilidade minha e tal. E aí o que eu fiz? Eu falei, bom, eu preciso trabalhar muito, eu preciso trabalhar assim, pra ter resultado, eu preciso ajudar minha mãe. A mãe tava meio que depressiva, eu chegava em casa, ela tava com o rosto desse tamanho, de chorar o dia inteiro, sabe? Eu falei, eu preciso ajudar minha mãe nessa situação. E eu comecei a trabalhar muito e eu sempre conto que nessa época eu recebi a visita de um tio, que é um tio que eu admiro muito também. E esse tio, ele começou a falar sobre a importância da gente querer crescer na vida, a importância da gente ter sonhos, sabe? Ele começou a falar sobre você estudar, sobre ler. E ele virou pra mim, fixou os olhos dele nos meus e falou assim, Tati, eu determinei que eu quero ser um divisor de águas por onde eu passar. Eu sempre falo nas minhas palestras que eu não sei se foi pela admiração que eu tinha por ele ou pela profundidade daquilo que ele disse, mas imediatamente eu adotei isso pra mim. Eu falei, é isso, tio. Eu quero ser uma divisora de águas por onde passar. Eu não quero trabalhar só pelo dinheiro, é claro que eu preciso, e eu preciso desesperadamente, porque nessa época a gente começou a dever, já estava devendo R$50 mil no banco. Gente, dever R$50 mil no banco, pra mim, naquela época, dentro da referência financeira que eu tinha, eu nunca tinha recebido, eu recebia R$500 por mês. Entendeu? Então parecia ser uma dívida, sei lá, de 1 bilhão. Parecia ser algo que será que um dia em vida eu vou conseguir pagar? Eu acho que eu nunca vou conseguir pagar essa conta na minha vida. Esse era o sentimento que eu tinha. Eu falava, já desisti, já tô devendo mesmo, posso aceitar essa dívida e tal. E pra eu conseguir ter resultado, o que eu comecei a fazer? Comecei a trabalhar 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira. Gente, eu trabalhava loucamente, eu trabalhava intensamente. Muitas vezes eu ficava na faculdade, que eu não tinha internet em casa, eu não tinha computador em casa. Então eu ficava lá na faculdade até 3 horas da manhã. Eu me lembro que eu tinha um guardinha lá, que ele dormia todas as noites na faculdade, e ele colocou o colchãozinho dele no chão e ele falou assim, Tati, eu vou dormir porque eu não aguento mais de esperar. Quando você resolver ir embora, você me acorda pra eu abrir o portão pra você? Eu falei, claro. 3 horas da manhã, eu estava lá, Carlos, agora eu vou embora. Isso acontecia de uma maneira muito frequente lá na faculdade. Só que quando chegava o ranking de vendas no final do mês, adivinha quem ficava em primeiro lugar? Não era eu. Eu nunca ficava em primeiro lugar. E obviamente eu ficava indignada. Eu falava, como pode, gente? Ninguém nessa empresa, nenhum dos vendedores trabalha tanto quanto eu. O que justifica as pessoas trabalharem menos e conseguir ficar em primeiro lugar? E eu tô aqui, ó, dando sangue e não tô conseguindo ter resultado. E eu fiquei indignada. E eu confesso a vocês, eu sempre falo isso em minhas palestras, eu confesso que nessa hora eu senti um desejo, assim, de achar defeito em quem estava em primeiro lugar. Sabe por quê? As pessoas apareciam e falavam assim, ai, Tati, fica triste não, fulano tá em primeiro lugar,
Mas, ó, também fulano tem o pai que ajuda, tem a mãe, fulano estudou nas melhores escolas, eu estudei no colégio militar, entendeu? Que também é muito bom. Ah, fulano é parente do dono, deve ter alguma informação privilegiada. Então, claro que tem aquelas vozes, cuidado, gente, com quem você ouve, entendeu? Tem pessoas que às vezes não é mal intencionada, não, mas tem pessoas que vão te jogar pra baixo. E você tem que ter muito cuidado com quem que você escuta. E ele faz isso de forma inconsciente, ele faz sem querer, ele faz querendo te ajudar, ele tem boas intenções nesse sentido. Só que ele vai te puxar pra baixo. E aí eu comecei a ouvir essas pessoas, comecei a achar defeito, olhar com cara feio pra quem tinha resultado, até que caiu a ficha. E eu pensei o seguinte, bom, o que é meu propósito? O propósito que eu peguei lá com meu tio. Meu propósito é ser uma divisora de águas por onde eu passar. Quem quer ser uma divisora de águas por onde passar, vai ficar procurando defeito em quem se destaca? Em quem tem resultado? Não! E eu descobri o seguinte, eu descobri que só existem 2 tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que têm resultado e aquelas pessoas que falam mal das que têm resultado. De qual lado você quer estar? E eu comecei a me perguntar naquele momento, de qual lado que eu quero estar? Eu falei, eu quero estar do lado de quem tem resultado. Como que eu posso fazer então? Qual é o caminho? E aí eu falei, o caminho é aprender com eles. Deixa eu começar a sondar, a entender o que eles fazem. Por que eles têm resultado? Qual que é o comportamento? Qual que são os hábitos? Como que eles... Eu queria saber tudo, gente. Eu queria saber que horas que eles acordavam, o que eles faziam, sabe? Qual que era a rotina de trabalho. Eu queria saber tudo. Eu comecei a olhar e queria aprender. Me ensina como que você faz isso, como você faz aquilo. E aí eu não me contentei só com aprender com os melhores ali, não. Eu quero aprender com os melhores do mundo. Não quero aprender só com os melhores da minha região. E aí eu comecei a ler muito livro. Aí eu comecei a fazer muito curso. Tati, que bom que você começou a fazer curso, né? Você tinha dinheiro pra isso. Não, gente, eu não tinha dinheiro pra isso. Lembra que eu tava devendo mais de 50 mil reais no banco? Eu não tinha dinheiro pra isso. Comecei a fazer curso de graça mesmo. Eu me lembro que lá na faculdade a gente podia fazer alguns cursos. E poucas pessoas faziam. Gente, poucos funcionários faziam. Eu não, eu ficava o final de semana fazendo curso. O que eu fiz? Olha o segredo. Ao invés de trabalhar 15 horas por dia, eu diminuí a minha carga horária de trabalho, comecei a trabalhar igual gente normal, 8 horas por dia. Chegava lá e entregava o meu melhor, alta performance e tal. E aí o que eu fazia no restante? Ia descansar? Ia pra balada? Claro que não, porque isso não ia me ajudar a ter resultado. O que eu fiz? Comecei a estudar. Então, chegava à noite em casa, eu tinha todo um plano de estudo. Quais livros que eu tinha que ler, tinha meta, quais cursos que eu tinha que fazer, fazia muitas anotações. E o grande detalhe, eu já anotava o plano de ação. Porque tem pessoas também que estão tendo overdose de estudos, né? Vai estudando, aí fica assim, passivo, só recebendo as informações e não faz nada. Gente, uma dica aqui de estudo para você ser produtivo. Anota o plano de ação. Às vezes você absorve muita informação e estudos mostram que a gente consegue, depois de muito conteúdo, absorver apenas 10% de um conteúdo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu falava de todo esse conteúdo que eu vi aqui. O que eu vou colocar em prática imediatamente? Qual que é o plano de ação? E eu já anotava meu plano de ação para eu não esquecer. Chegava no outro dia, não esperava muito tempo não. Chegava no outro dia, eu já começava a colocar em prática. E aí, gente, aos poucos, gradativamente, nada na noite pro dia, anota isso. Eu sei que muita gente já sabe, eu sei que isso é óbvio, mas os comentários que eu recebo no Instagram e em todas as outras redes sociais, LinkedIn, Facebook, não mostra isso. Mostra que as pessoas querem fórmulas mágicas. Fórmula mágica não existe, tudo é um processo. É passo a passo, é degrau por degrau, entendeu? Foi assim que eu cresci. Foi assim que, aos poucos, aplicando tudo isso, eu comecei a me destacar na área de vendas. E aí o dono da empresa virou e falou assim, Tati, o que você tá fazendo? Poxa, você não tinha resultado nenhum, de repente você se transformou da água pro vinho. O que você tá fazendo? Gente, o dono da empresa, ele tinha até pensado em me demitir já. Ele falou, vou demitir a Tati, porque tadinha, ela é esforçada, ela é dedicada, a gente vê, sabe, que ela tem entusiasmo, a gente vê brilho nos olhos e tal, mas ela não tem resultado, o que adianta, né? Tem entusiasmo, brilho nos olhos, a pessoa não tem resultado. Vou demitir. Ele tinha pensado em me demitir. Só que de repente eu comecei a mudar. E eu comecei a melhorar. E eu conseguia ter resultados. E aí ele falou, você tá em primeiro lugar. Será que teve sorte? Aí no segundo mês também. No terceiro mês também, não acredito. Como que você fez isso? E aí o que aconteceu?
ele me promoveu a gerente comercial. Alguém que ia ser mandado embora, de repente foi promovido a gerente comercial. Olha que inédito. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a mostrar pra minha equipe tudo que eu tinha feito. Todo o passo a passo que eu tinha desenhado ali para ter mais resultado, trabalhando menos, que agora eu não trabalhava mais 15 horas por dia. Agora eu trabalhava 8 horas por dia, mas eu estudava muito no restante. E cada vez que eu afiava mais meu machado, eu ficava ainda melhor e conseguia ter mais resultado. Mostrei para minha equipe, em um ano, minha equipe triplicou os resultados. Todo mundo começou a crescer e eu me lembro como se fosse hoje. A gente comemorando cada resultado, vibrando, sabe? Aquela alegria e tal. Porque é muito bom quando a empresa tá crescendo. É muito bom a gente fazer as coisas e ver os resultados, sabe? Isso é gratificante. E a gente tava assim no auge e tal. Até que o dono da empresa me fala o seguinte: Tati, nós teremos as férias coletivas. E quando voltar no ano que vem, você não vai voltar mais como gerente comercial, não. E eu fiquei pensando, mas parece que eu fiz tudo certo. O que tá acontecendo? E você vai voltar como gerente nacional. E você vai ter a missão de fazer tudo que você fez com essa equipe aqui. Eu quero que você faça em todas as nossas unidades presentes nos 27 estados. Gente, eu brinco sobre isso nas minhas palestras, porque eu falo o seguinte: nessa hora eu não pensei no título de gerente nacional. Eu não pensei no salário a mais, que obviamente eu estaria ganhando. Eu só pensava em uma coisa: vou viajar. Olha o meu sonho lá de infância, não acredito, finalmente vou conhecer, vou andar de avião, não acredito. E aí, mal sabia eu que estava me esperando, né? Cheguei nos lugares e aí eu vou falar o que vocês vão enfrentar nessa carreira crescente, sabe? De desbravar, de conquistar uma carreira linda, de conquistar o improvável pra você, coisas que vão aparecer na sua frente, você precisa estar pronto pra lidar com isso. O que aconteceu comigo? Os paradigmas das pessoas. Eu cheguei no auge da minha empolgação, brilho nos olhos, falando assim, eu sou poderosa, né? Vou conseguir resultado aqui. E aí eu cheguei lá na unidade, e aí o dono da unidade era meio que sistema assim de franquia, sabe? Licenciamento, né? E aí a pessoa que tinha licença para aquela faculdade virou para mim e falou assim: Tati, eu tenho a sua idade só na área de vendas. O que você quer me ensinar aqui mesmo? Esse foi o primeiro paradigma. Segundo paradigma: Tati, tudo isso que você tá falando é lindo, né? Até parece que você vive lá no mundo de Poliana, sempre um otimismo, tal, mas deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te explicar como funciona aqui. Aqui é outro mercado, é outra realidade. Tudo que você fez, tudo que você conseguiu de resultado, deu sorte lá em Goiânia, entendeu? Agora não quer dizer que as coisas vão funcionar da mesma maneira aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Aqui é outra realidade, minha filha. Baixa a bola aí, entendeu? Muitas pessoas vão virar pra vocês e vão falar: baixa a bola. Perde seu entusiasmo aí, ó. Deixa de acreditar, porque aqui não funciona assim não. Deixa eu te mostrar como funciona. Quando você ouvir esse tipo de coisa, deixa entrar no ouvido e sair no outro, entendeu? Não pega os paradigmas, as crenças de outras pessoas e abraça isso pra você, não. Acredita. E aí eu peguei e falei, tá bom. Então eu pensei, a vida é feita de escolhas. Produtividade é isso, é você escolher diariamente, porque não dá pra você ficar com tudo. Não dá pra abraçar o mundo. Falei, já que a vida é feita de escolhas, eu tenho duas escolhas nesse momento. Brigar, discutir, bater boca com quem não acredita em mim. Só que ficar batendo boca com quem não acredita em mim, cada um vai ficar defendendo a sua tese e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então eu vou perder muito tempo. Ou então eu tenho uma segunda alternativa. E a segunda alternativa é: deixa eu pegar pra fazer e mostrar que funciona. Não vou, eu fui lá pra ensinar eles a fazerem. Só que eles não estavam afim de aprender. Olha o detalhe. Quando a pessoa não tá afim, você não tem como você fazer nada por ela, porque tudo é nós. Porque eu tenho uma frase comigo, e essa frase comigo, gente, faz toda a diferença. Carrega essa frase com vocês. É uma frase que diz assim: nada fala tão alto quanto os seus resultados. Nada. Nada vai falar tão alto quanto os seus resultados. Muitas vezes, quantas vezes eu falei coisas em reuniões, em apresentações, que ninguém deu a mínima. E eu falei, tá bom. Não acreditou não, né? Não deu valor no que eu falei não, né? Tá bom, deixa eu aplicar. Deixa eu aplicar e depois a gente conversa. Aí eu começo a ter resultado fora da curva, e aí um monte de gente vem pra mim e fala: Tati, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tati, me ensina isso. Eu falo, tá vendo? A gente ganha voz quando a gente tem resultado. Você não tá sendo ouvido por ninguém? Dê resultado.
Você vai ganhar voz, você vai ganhar poder, você vai ganhar autoridade, você vai ser reconhecido a partir do momento que você der resultado. Porque nada fala tão alto quanto os nossos resultados. Eu tenho aprendido isso todos os dias da minha vida. Muitas vezes eu fui rejeitada. E esse rejeitado faz parte da jornada de vida profissional de qualquer pessoa, entendeu? Quantas vezes ninguém deu ouvidos ao que eu falei, mas quando você começa a ter resultado, as pessoas vêm pra você. As pessoas começam a te perguntar, as pessoas começam a querer ouvir. Então só dê resultado. Tati, como que eu faço para dar resultado? Começa a aplicar pequenas dicas que eu passo aqui. Estuda muito, mas não só guarda a teoria, porque de teóricos esse mundo tá cheio e teóricos não geram resultado. São pessoas que colocam em prática, é assim que vai ter resultado. E aí no final das contas, para fechar essa história e quantas lições que a gente pode tirar dela, né? No final das contas, eu consegui, por todas as unidades que eu passei, a influenciar muitas pessoas. Influenciar não pela minha fala, não pela minha mensagem, mas influenciar essas pessoas por aquilo que eu acreditava, pelo brilho nos olhos, pela prática, pelo resultado palpável ali que eu provava, eu comprovava esse resultado para as pessoas. E aí o que começou a acontecer? O dono da empresa foi reunir com todas as unidades, a gente estava no resort, comemorando, as unidades começaram a crescer muito, principalmente aquelas que acreditaram desde o início no conteúdo que eu tinha passado, todo mundo crescendo, desbravando, quebrando recordes e tal, e aí o dono da empresa chega até mim e fala, Tati, nós teremos as férias coletivas e quando voltar no ano que vem, você não vai voltar como gerente nacional não. Aí eu falei, já sabia, né? E você vai voltar como diretora nacional, responsável pela área comercial e área de marketing de toda a empresa. E tudo isso me fez sair de um salário de R$500 por mês, que era o salário que eu ganhava lá atrás, para em 5 anos eu ganhar R$50 mil todos os meses. Gente, esse era o meu salário como funcionária. Por que eu gosto de falar isso? Porque eu vejo, e isso eu me incluo também, tá? Eu já passei por isso. Eu vejo que o ser humano, ele é cheio de paradigma. Tudo a gente tem historinhas pra ficar contando, tudo a gente tem justificativas, sabe? E aí a justificativa poderia ser, tá, mas você é empresária, você pode fazer o seu salário. Tá, empresário, gente, não é fácil também não, entendeu? Mas, você teve sorte, né? Então eu tô mostrando pra você que não é sorte. Eu tô mostrando pra você que mesmo como funcionária, você pode ganhar R$50 mil todos os meses. Tati, era uma multinacional? Não, era uma faculdade de Goiânia. A matriz era Goiânia. Ela nem era conhecida, entendeu? E lá nessa faculdade, pequenininha, que ela foi crescendo e eu fui crescendo junto com ela, que nem era tão conhecida. Lá eu consegui ganhar R$50 mil por mês. E isso já tem o quê? Eu saí da faculdade tem uns 7 anos. E isso há 7 anos. Entendeu? Eu consegui chegar nesse salário. Então essa é a minha jornada para você entender um pouquinho sobre produtividade, que eu fui aprendendo que produtividade é alta performance. E alta performance te leva à prosperidade. A alta performance te leva à abundância financeira. A riqueza, isso aí é consequência de um trabalho feito com excelência, de um trabalho feito com maestria, mas houve uma jornada, não foi da noite pro dia. Foram 5 anos trabalhando, crescendo, aprendendo, até chegar a ganhar os R$50 mil por mês e depois eu querer empreender, montar meu Instituto de Ângela e estar aqui com vocês aonde eu estou hoje.